Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, o Napoleão ele era corso, né? Ou seja, ele nasceu na Córcega, uma ilha, né? Ele era da pequena nobreza corsa, né? Ou seja, não tinha grande destaque não, né? A família dele era bem simples, bem comum. E ele foi subindo na vida de acordo com a sua participação no exército. Quando ele era jovem, ele teve uma simpatia pelas ideias revolucionárias lá dos jacobinos. Então ele era inicialmente não muito bem visto pelos girondinos, que era a alta burguesia conservadora que deu o golpe do Termidor, né? Também conhecido como Revolução Termidoriana. Mas o Napoleão ele era muito conhecido pelas suas qualidades como militar. Ele era um grande general, um grande estrategista. Então a burguesia, a alta burguesia, os girondinos foram cada vez mais se aproximando dele. Isso abriu caminho para o golpe do 18 Brumário. Por quê? Porque o Napoleão inicialmente fez parte de um diretório, que seria uma junta governamental. Depois desse golpe, esse diretório, né, foi substituído por um consulado. O consulado teriam 3 cônsules e o Napoleão seria o primeiro cônsul. Na prática, assim como o Júlio César, o Napoleão ele era obcecado pelo Júlio César e pela história de Roma. Tá? Então, como o Júlio César fez isso, era um cônsul que na verdade de cônsul não tinha nada, era um monarca, o Napoleão fez a mesma coisa, né? Só que o Júlio César não conseguiu se coroar imperador, mas o Napoleão conseguiu, né? Então, os 3 cônsules seriam eleitos pelo Senado, o Napoleão o primeiro cônsul e era quem governava de fato, né? O Napoleão ele era um cara ligeiro. Primeiro ele foi fortalecendo a França contra as invasões estrangeiras, né? Ele saiu de umas guerras que tinha com os países estrangeiros, né? Ele assinou uns tratados de paz, né? A Inglaterra também não estava muito disposta a entrar em conflito inicialmente com a França, assinou o Tratado de Amiens, né, reconhecendo algumas conquistas francesas, mas era só Napoleão sonhava alto, tá? Era só um momento ali para arrumar casa. O Napoleão ia por seus sonhos, né? Não sei se vocês já viram, em desenho animado fazem muito isso. Quando vai mostrar alguém ficando maluco, aparece cara com o chapéu do Napoleão, com a mão para dentro, assim como o Napoleão fazia. E isso não era só o Napoleão, tá? Isso era uma pose comum do século XIX. Até o Marx tem foto assim, ó, com a mão dentro da roupa, dentro do paletó. Era uma pose do XIX. Hoje as poses não são assim. Então, no século XIX as poses para foto eram assim, né? Mas em desenho animado, quando querem mostrar alguém ficando maluco, fazem isso, um chapéu, né, do século XIX ali que o Napoleão usava, como o século XIX, aquele chapéu de 3 pontas, a língua de sogra saindo de dentro da boca, umas bandeirinhas nas orelhas, o olho girando, umas fumaças saindo da cabeça, né? Até aquele livro O Menino Maluquinho, foi o primeiro livro que eu li, acho que de muita gente também. O Menino Maluquinho está vestido de Napoleão, para quem não sabe, né? Na capa do livro, e ao invés do chapéu ele está com uma panela na cabeça, né? Então o Napoleão, na verdade, ele não era louco, ele era muito inteligente. Só que ele tinha uma cobiça desmedida, ele era muito, muito, muito ambicioso. E realmente ele foi de um cara desconhecido a imperador, né? Mas vamos lá. Então o que aconteceu? Para se fortalecer, primeiro ele foi, obviamente, puxa-saco da burguesia, né? Criou o Banco da França, concedeu muitos empréstimos para os burgueses, né? E ele conquistou também popularidade com o povão, que é assim, você tem que agradar os burgueses, mas principalmente naquela época, em que o armamento de um soldado poderia ser igual ao armamento do povo. Por exemplo, o soldado tinha um bacamarte, alguém também poderia ter um bacamarte. Um bacamarte, uma espingarda, colocava o tiro lá, né, socava a arma lá, assim, enfim, né? Hoje é diferente, né? Hoje o governo tem uma arma nuclear, você não pode ter uma arma nuclear na sua casa, não tem nem como, né? O governo tem mira laser, você não consegue ter uma arma de mira laser, né? Então ficou muito dispare isso. Então
no período do Napoleão ainda era muito importante agradar o povão, né? Hoje o governo quer que a gente morra mesmo, não está nem aí pra gente, mas naquela época não, né? Então Napoleão ele fez o quê? Ele se preocupou em legalizar as propriedades dos camponeses que eles conquistaram durante o período jacobino, criou escola pública obrigatória para todo mundo, né? Ele barateou o preço dos aluguéis, né? Ele estabeleceu tabela para o preço dos alimentos básicos, né? Fez um acordo com o Papa. Ó, você vê que ele se amarrou com todo mundo. Se amarrou com o povão, se amarrou com a burguesia e com a Igreja Católica, né? E para governar, ele usava o plebiscito. Olha só como ele era bonzinho, né? O que era plebiscito? Era uma votação. Quando ele ia botar alguma lei em vigor, né? Ele fazia uma votação. Ah, como eu falei que ele ficava bem com todo mundo, ele inclusive fez uma lei, né? Dando cidadania para os judeus. Foi a primeira vez que os judeus tiveram cidadania na história num país ocidental, né? O Napoleão legalizou a situação dos judeus na França, né? E ele era amado pelos seus soldados, porque além dele ser realmente mesmo um general brilhante, ele fazia uma bela propaganda de si mesmo nos meios militares, né? Principalmente nos jornais. Continuando, né? Então Napoleão ele fez grandes obras públicas, né? Ele modernizou o exército, ele também fez o Código Napoleônico, né? Que é uma compilação de leis, né? Garantindo principalmente o direito à propriedade privada, que a burguesia ficou, ó, suave, tranquila, muito contente com o Napoleão, né? Nessas leis também contavam direitos para os trabalhadores, mas estava proibido greve e associação de empregados, né, como sindicatos. Também as leis garantiam divórcio, mas assim, divórcio se o cara quisesse largar a mulher. Se a mulher quisesse largar o cara, sem chance. Por quê? Porque, de acordo com as leis desse Código Napoleônico, o marido era a cabeça pensante do casal, né? Ou seja, divórcio existiria se o homem quisesse repudiar a mulher, alegasse algum motivo lá e repudiasse a mulher, como existe nas culturas antigas, né? No judaísmo, no islamismo, enfim, né? Então, o Napoleão foi concentrando poderes, né? E foi se proclamar imperador, né? Diferente dos outros imperadores que se consideravam deuses, se consideravam escolhidos. Na época cristã já não tem mais isso, né? Eles não consideram mais deuses, mas eles se consideram escolhidos por Deus, né? Então Napoleão fez o quê? O Napoleão ele vai se dizer que ele não é o imperador que põe o povo para trabalhar para ele, não. Ele é que está a serviço do povo. Ele não é o imperador da França, ele é o imperador dos franceses, né? E é engraçado, né? Porque na coroação dele, quando o Papa vai pôr a coroa na cabeça dele, né? Porque ele fez um plebiscito lá, café com leite, e óbvio, o povão votou em massa nele para ele ser imperador, não, porque ele na prática ele já era, tá? Ele já governava com poderes totais, enfim, ele é o bambambam, né? Isso que é o irônico da Revolução Francesa. A Revolução Francesa era para ser uma revolução contra o absolutismo do Luís XVI, mais de 10 anos de luta, pessoas mortas, prisões, torturas, etc. E acabou com uma monarquia absolutista do Napoleão, né? Enfim, então o Napoleão ele foi cada vez mais se aproximando da alta burguesia, tá, na coroação, tá, na catedral, quando o Papa chegou com a coroa para pôr na cabeça do Napoleão, o que o Napoleão fez? Ele simplesmente tirou a coroa das mãos do Papa e pôs na sua própria cabeça, ou seja, a coroa não estava submetida à igreja, né? Porque as monarquias europeias sempre eram submissas à igreja, né? Igreja primeiro estado, lembre-se, primeiro igreja, segundo nobreza, terceiro lá, o terceiro estado com o resto do mundo, né? No Napoleão, não. O Napoleão foi se aproximando então da alta burguesia, como? Pondo para vender títulos de nobreza. Ah, fulano, você é milionário, né? Seu sangue é azul, você é nobre? Não. Então compre esse título de barão, compre esse título de marquês, colabore com o Estado francês, né? Bom, o que vai acontecer, né? Também, além de modernizar o exército, ele tornou o exército obrigatório, né? Não é só aqui que tem isso, não. E aí, o exército francês se tornou o maior exército da Europa, com mais de 1 milhão de soldados.
Então começaram os problemas com os países vizinhos. Por quê? Olha só, o Napoleão ele era um cara que ele não era da alta nobreza, ele não tinha parentesco com nenhuma casa real europeia. Então o que vai acontecer? As monarquias absolutistas europeias não queriam que um cara que era praticamente um plebeu assumisse um título de monarca. E o que aconteceu então? A Áustria, a Suécia, o Reino de Nápoles, a Rússia formaram a terceira coligação contra Napoleão Bonaparte. E a Inglaterra também. Mas a Inglaterra não era uma monarquia absolutista, né? Não era. A Inglaterra já era uma monarquia liberal, o rei já reinava, mas não governava. Mas o que a Inglaterra tinha interesse nisso? Simples. Eles sabiam que se a França se fortalecesse muito, poderia causar problemas para a Inglaterra na questão do comércio internacional. Então, por isso que a Inglaterra queria destruir a França. A França poderia ser um problema, uma grande concorrente para a Inglaterra, que de fato se tornou. Tá? Mas, enfim, o Napoleão ele ia derrotando as monarquias absolutistas e ia colocando parentes seus no lugar. Ele derrubou a Áustria, ocupou Viena. Na Espanha, derrotou a Espanha. Da Espanha o negócio foi bizarro. A gente já vai falar da Espanha. O que vai acontecer? O Napoleão ele foi submetendo vários territórios europeus. A Europa continental estava praticamente sob o domínio do Napoleão. Estava ganhando tudo, bam, bam, bam. Então o que aconteceu? O Napoleão não conseguia vencer os ingleses, e aí ele pensou, como eu vou enfraquecer os ingleses? Qual que era a força da Inglaterra? O comércio marítimo. Então ele decretou bloqueio continental. Quem fizer comércio com a Inglaterra será invadido por tropas francesas. Pesado, né? Quem que dependia do comércio com os ingleses na época? Brasil, Portugal. A gente estava ali na história, mas a gente era parte de Portugal. A gente era parte do Império Português. O Império Português já era empobrecido, a única riqueza que eles tinham era o Brasil. E o príncipe regente Dom João, já que a sua mãe não podia governar mais, a Dona Maria, ela estava impedida porque ela tinha depressão. Ficou conhecida pela história como Maria Louca, mas ela não era louca, ela tinha depressão. Depressão não é loucura, também não é frescura. Mas continuando. Então, o Napoleão ele decretou bloqueio continental, só que os portugueses dependiam de empréstimos e comércio com os ingleses. E aí o que aconteceu? Os portugueses romperam o bloqueio, os franceses mandaram tropas para invadir Portugal. Pois é. Só que o príncipe regente Dom João foi ligeiro, ele sabia que isso aconteceria, e aí ele fugiu de Portugal com toda a corte, com as riquezas da corte, com todas as pessoas importantes, com os livros, com tudo que importava. Deixou Portugal um país pobre, vazio e sem quase nada. Só que para invadir Portugal, Napoleão atravessou a Espanha. Os espanhóis eram aliadinhos do Napoleão. E aí eles falaram para Napoleão, Napoleão, pode atravessar a Espanha e dar um pau nos portugueses. O que os franceses fizeram? Atravessaram a Espanha, fronteira aberta, deram um pau em Portugal, na volta deram um pau na Espanha. Pois é, Filipe VII, rei da Espanha, foi um tonto. E aí o Filipe VII perdeu seu trono, Napoleão pôs no seu lugar José Bonaparte, seu brother, seu irmão, seu hermano. Então, o José Bonaparte ficou como o rei da Espanha. Essa questão do rei da Espanha ser o irmão do Napoleão é o que vai dar pano para manga e acabar causando a independência dos países da América Hispânica, nossos vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, enfim, Então, a Espanha ficou ocupada pelos franceses e o Dom Fernando VII ficou ali na resistência. E não foi só não foram só os portugueses que romperam o bloqueio, os russos também. E aí o Napoleão mandou tropas para invadirem a Rússia. E aí deu ruim. Por quê? Porque o Napoleão, poucas vezes ele errou a estratégia política. Dessa vez ele errou. Por quê? Porque os
os russos foram fugindo do Napoleão. O Napoleão invadindo a Rússia pelo oeste, os russos indo embora para o interior do país. Tudo que eles não podiam carregar, eles iam queimando, né? Para os franceses não poderem se aproveitar dos recursos, né? Todas as coisas que podiam ser usadas pelos franceses, alimento, roupa, qualquer coisa, tudo que os russos não conseguiam levar embora, eles queimavam, para os franceses não poderem aproveitar. Quando os franceses chegaram em Moscou, capital do Império Russo, era o auge do inverno. Os franceses tiveram que ir embora correndo. Né? Os franceses tiveram que ir embora correndo, né? E muitos franceses morreram congelados porque eles não estavam preparados para o inverno da Rússia. O inverno da Rússia, gente, chega a fazer menos 30 graus no inverno. Atualmente não, né? O mundo está aquecimento global. Aquecimento global é uma realidade, mas ainda assim faz frio demais para aqueles lados, né? E foi a tática do general russo Kutuzov, né? E aí 30 mil homens voltaram para a França, né? Eles foram com 600 mil, só voltaram com 30 mil, né? Famintos, sem condições de luta. E aí a primeira derrota do Napoleão. Napoleão perdeu, né? Perdeu essa guerra, perdeu guerra lá também para Portugal e Espanha com a aliança da Inglaterra, né? Porque Portugal e Espanha na época já eram países muito fracos, não teriam como vencer os franceses, né? E aí os prussianos, os austríacos e outros lá da Europa continental conseguiram, né, invadir Paris e destituíram o Napoleão, né? E o Napoleão ele foi preso na ilha de Elba. Aí o Napoleão ficou preso nessa ilha, né? Nessa ilha de Elba. E ele ficou lá por 3 meses. Ele conseguiu fugir da ilha de Elba. Ele voltou. Ele ficou 100 dias, né? 3 meses no poder, né? Tentou governar, adulando o povão de novo, a burguesia, mas já não deu certo, né? Teve uma outra coligação, né? Outros países, de novo os países europeus fizeram uma aliança, e aí o Napoleão foi definitivamente derrotado e ele foi preso na ilha de Santa Helena, uma ilha minúscula no Atlântico Sul, e lá ele ficou até morrer, né? Dali ele nunca mais voltou. Seu segundo e último governo, né, durou só 100 dias, né? Quem apoiou ele foi o exército. Todo mundo achava que o exército ia combater o Napoleão quando ele fugiu da ilha de Elba, mas ele chegou botando banca nos soldados, falando: eu que treinei cada um de vocês, né? E os soldados realmente eles tinham esse fogo, essa admiração pelo Napoleão, né? De saldo dessa era napoleônica teve o Congresso de Viena, né? As monarquias absolutistas, elas se uniram para proteger essas dinastias, para proteger a fé católica, para impedir a independência dos países da América Latina e também para impedir que outra revolução nos moldes da Revolução Francesa acontecessem na Europa. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Uou!